Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta sexta-feira, começa agora. O Brasil lidera ranking internacional de violência em sala de aula. Somos o país que mais agride professores. A comunidade científica internacional reúne mais de 600 assinaturas e pressiona a União Europeia para condicionar a compra de insumos brasileiros ao cumprimento de compromissos ambientais. A febre dos patinetes elétricos já chegou a pelo menos 10 capitais brasileiras. Apesar de cada vez mais populares como alternativa para trajetos curtos, ainda falta regulação para esse tipo de transporte. Pesquisa Ibope mostra que desde a posse do presidente Jair Bolsonaro caiu 13% a proporção de 13 pontos, aliás, a proporção de eleitores que acham boa ou ótima a ideia de um governo militar no Brasil. Em tentativa de conter protestos dos coletes amarelos que se espalham pelo país, o presidente francês Emmanuel Macron anuncia redução de impostos e aumenta o valor de alguns benefícios sociais. O governo argentino anuncia congelamento de preços em novo pacote econômico e faz o preço do dólar disparar no país. Pouco mais de 2 anos, uma nova forma de transporte começou a virar uma moda nas grandes cidades. Primeiro vieram as bicicletas compartilhadas e agora são os patinetes. Juntos, esses veículos de 2 rodas invadiram as ciclovias e calçadas. Hoje existe uma regulamentação nacional, mas prefeituras, principalmente das capitais, começam a estudar medidas para regular o transporte e melhorar a segurança, principalmente dos pedestres. Renato comprou um patinete para ir para o trabalho. Não acha que o pequeno veículo é muito seguro, mas fez uma opção. Porque é mais rápido de eu chegar no trabalho. Bikes, patinetes elétricos, eles estão por todos os lados. Os meios de transportes compartilhados, principalmente nas grandes capitais, facilitam a vida de muita gente. Eu saio da academia e vou trabalhar, para mim é prático, mais econômico e mais rápido. Acelerar ali, ele vai uns 20, 25 km por hora, então pensa que você iria ficar parado no trânsito a 20 km por hora, pelo menos você está andando, né? A Avenida Faria Lima é um dos corredores de trânsito onde esse tipo de transporte é mais utilizado. A ciclovia está sempre movimentada. O trânsito está demais e agora quem fica nessa região aqui é a melhor opção. Nos últimos anos, com a entrada de empresas que oferecem o aluguel de bikes e patinetes, o movimento nas vias também aumentou. E o Código de Trânsito, implementado há 10 anos, não previa essa explosão por veículos alternativos. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, tanto as bikes quanto os patinetes elétricos não podem ultrapassar os 20 km por hora nas ciclovias e ciclofaixas e de 6 km por hora em áreas onde há circulação de pedestres. Mas ainda falta regulamentação para que órgãos de trânsito fiscalizem tudo isso. Precisa tomar cuidado agora com a questão das calçadas, desse compartilhamento e eventualmente procurar tirar das calçadas os patinetes, passando a utilizá-los nas faixas exclusivas, nas ciclovias, porque aí eles têm uma velocidade pelo menos compatível com os outros veículos. Eu acredito que na calçada 6 km já é muito elevado para ter poder compartilhar esse espaço com os pedestres. Agora uma informação importante para você que nos acompanha aqui no JC Primeira todos os dias. Anote na sua agenda, a partir da próxima segunda-feira que vem, tem o sábado, tem o domingo, na segunda, o Jornal da Cultura Primeira Edição muda de horário, vai ganhar mais 15 minutos também. Então a gente vai começar à 1 da tarde, não mais ao meio-dia, e vamos até 15 para as 2. Então 45 minutos de jornal com você a partir do dia 29 de abril. JC Primeira, 45 minutos, à 1 da tarde. Não esqueça. A hipertensão é uma doença silenciosa que atinge 35% da população brasileira. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão e a gente mostra quais são os vilões do seu cardápio. O repórter Eduardo Campos tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Pois é, como é importante prevenir uma doença através da alimentação, a gente montou aqui uma mesa. Ao meu lado está a doutora Rosana Perim, que é chefe de nutrição aqui do HCOR de São Paulo. Doutora, muito boa tarde para a senhora. A gente mostrou aqui o que é certo e o que é errado. Nesse lado aqui, o que é o vilão da nossa alimentação, né? Como nós sabemos, a alimentação, ela atua na prevenção e no tratamento da hipertensão e aí das doenças cardiovasculares. O que a gente tem que tomar cuidado é que as pessoas às vezes associam a hipertensão com o sal de cozinha, aquele que a gente usa para preparar os alimentos. Mas, na verdade, a gente tem o sal e o sódio embutidos, escondidos nos alimentos. Por exemplo? E aqui a gente tem vários exemplos mostrando o uso de
temperos e condimentos para a salada e para preparar as refeições. Os embutidos, muitas vezes as pessoas substituem o jantar por lanches, por sanduíches. E aí usam os embutidos, os frios, junto com o pão francês. Então, pode substituir, por exemplo, o pão francês? A gente pode usar o pão integral, que tem sem adição de açúcar e gordura, e os próprios pães light, né? E muitas vezes a gente esquece que o pão francês é um grande vilão aí, que vem bastante sal. Os embutidos, como eu comentei, os enlatados e as preparações que vêm em vidros. E agora desse lado aqui, o que é bom para a saúde? A gente tem os alimentos naturais, então, as verduras, os legumes, usar os temperos naturais para fazer o tempero das carnes e das aves. Então a gente pode usar ervas, orégano, manjericão, e aqui a gente tem um sal, que a gente preparou o sal de cozinha junto com ervas. Você torna um sal menos agressivo para a pressão e com tempero, com paladar que vai deixar a comida mais saborosa. Tá certo, doutora. Obrigado pelas informações. Tayana, prevenir é o melhor remédio, né? Ótimas dicas em sal com ervas, gostei. Obrigada, pessoal. Aldo. Mais de 600 cientistas publicaram hoje um pedido para que a União Europeia condicione as negociações comerciais com o Brasil ao cumprimento dos direitos indígenas e à preservação ambiental. A revista Science, uma das mais prestigiadas publicações acadêmicas do mundo, publicou o artigo Torne o Comércio da União Europeia com o Brasil sustentável. Ele é assinado por 602 cientistas europeus e também por lideranças indígenas. No texto, eles dizem que o Brasil é o lar de uma das últimas grandes florestas do planeta e que está em constantes negociações com seu segundo maior parceiro comercial, a União Europeia. Por isso, pedem que estes países aproveitem um momento crítico para garantir que o Brasil proteja os direitos humanos e o meio ambiente. O texto afirma que, ao trabalhar para desmantelar as políticas contra o desmatamento, a nova administração do Brasil ameaça os direitos indígenas e as áreas naturais que eles protegem. O artigo mostra que o meio ambiente no Brasil é crucial para a diversidade de povos indígenas, a estabilidade do clima global e a conservação da biodiversidade. Os cientistas demonstram com números quanto a União Europeia gastou em importações brasileiras, apesar das más condições ambientais para a exploração dos recursos naturais. E termina pedindo que os países europeus condicionem as negociações comerciais com o Brasil à manutenção dos direitos dos povos indígenas, ao rastreamento de commodities associadas ao desmatamento e ao consentimento dos índios e comunidades locais para definir critérios que sejam social e ambientalmente sustentáveis para a exploração dos recursos naturais. O governo de São Paulo anuncia mudanças no calendário escolar feitas em conjunto com os municípios. A repórter Maria Manso acompanha o anúncio no Palácio dos Bandeirantes. Tem outras informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Maria. Que tem envolvimento direto nestas... Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. As mudanças que estão sendo anunciadas agora vão permitir, em primeiro lugar, a unificação dos cronogramas de todas as escolas públicas dos 645 municípios paulistas. As aulas em todas essas escolas vão começar no dia 3 de fevereiro e terminar no dia 22 de dezembro. Isso vai ajudar professores e famílias que trabalham ou que têm filhos estudando em escolas diferentes. A segunda medida é a que vai causar mais alegria para os alunos, porque vão ser introduzidos 2 novos recessos durante o ano letivo, ao fim de cada bimestre, nos meses de abril e outubro. 1 semana de folga, tanto no mês de abril quanto no mês de outubro. Com isso, o governo acredita que vai dar um novo fôlego aos estudantes e também vai incentivar o turismo dentro do estado de São Paulo, já que as famílias vão poder programar pequenas escapadas de 7 dias nesses 2 novos recessos. Ana. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Então, novo calendário escolar em São Paulo. Aldo. O Banco do Brasil tira propaganda do ar e demite responsável a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A campanha publicitária apostava na diversidade para atrair o público jovem. No vídeo de 30 segundos aparecem uma mulher negra, careca, outra com cabelo loiro, um homem num salão de beleza, um negro com camisa cor-de-rosa, além de outros personagens jovens e uma trans. O presidente do banco, Rubens Novaes, disse que ele e o presidente Bolsonaro concordaram em retirar a peça do ar. O diretor de marketing que autorizou a propaganda, Delano Valentim, perdeu o cargo. Em nota, o Banco do Brasil disse que faltaram no vídeo outros perfis de jovens que a instituição procura alcançar com a publicidade.
presidente da Comissão Especial da Previdência afirma que a reforma não pode ser tão pesada para os mais humildes. A estimativa inicial é que os deputados analisem o conteúdo do texto em 2 meses e a oposição quer parar a tramitação da PEC. O presidente Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, evita falar em prazos. Entendo que uma reforma é necessária porque o Brasil precisa de um ajuste fiscal, mas que ela precisa ser calibrada porque esse ajuste fiscal não pode ser tão pesado para as pessoas mais humildes. O relator é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O colegiado terá 49 deputados. Partidos do chamado Centrão ficaram com 31 vagas. A oposição, 13. E outras legendas, 5. E mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do presidente da Câmara na tramitação da PEC. A gente espera, com a liderança em grande parte do Rodrigo Maia, essa proposta prospere também nessa comissão especial. A Câmara é soberana para fazer as alterações que melhor atenda à necessidade de todos, né? Agora, a economia é importante e a gente espera que ela passe da forma mais próxima do que nós encaminhamos para lá. Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, deputados do PT, PCdoB, PSB e PSOL protocolavam 2 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Um deles diz que as mudanças propostas pelo governo ferem a Constituição e outro para cancelar a sessão de terça-feira, quando o texto da reforma da Previdência foi considerado constitucional por 48 votos a 18. O governo liberou dados parciais que foram usados para definir o valor que os cofres públicos vão economizar com as mudanças na aposentadoria de civis. As informações foram revisadas para cima. A redução passou de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, divulgadas em janeiro, para 1 trilhão e 200 bilhões de reais agora. De acordo com o governo, o aumento se dá por 2 motivos. A atualização com base no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020 e o adiamento do início do efeito da nova legislação para o próximo ano. As medidas que enfrentam mais resistência por parte de deputados continuam sendo abono salarial, que com o corte do governo reduziria a despesa em 169 bilhões e 400 milhões de reais em 10 anos, a aposentadoria rural, redução de 92,4 bilhões e o BPC, benefício pago a idosos carentes, 34,8 bilhões de reais. Quando a gente fala de educação, os problemas da área estão muito longe das diversionistas que têm tomado conta do noticiário recentemente. Um deles é básico, a segurança dos professores. Além dos ataques de autoridades públicas e do patrulhamento de suas falas, muitos sentem na pele literalmente as consequências disso. O Brasil lidera o ranking internacional de violência contra os professores. Metade dos diretores da rede pública do país diz que já houve agressão de alunos a professores ou funcionários na escola que administra. O levantamento foi feito com base em questionários do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, de 2017, divulgados agora. Quase 10% dos diretores dizem que já foram ameaçados por alunos. E eles também relataram que alunos frequentaram as aulas sob efeito de drogas ilícitas e álcool. Um outro dado revelado é que 7 em cada 10 professores disseram que houve agressão física ou verbal entre alunos. A grande maioria dos diretores garantiu que na escola onde trabalha há projetos sobre violência na escola. O problema é antigo. Com base em dados de 2013, o Brasil lidera o ranking de violência nas escolas feito pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele leva em conta escolas com alunos de 11 a 16 anos. Falar em educação, 22 anos após a sua morte, o pedagogo Paulo Freire virou um dos alvos preferidos das críticas de grupos conservadores. Um dos maiores educadores brasileiros está na Berlinda. O filósofo e pedagogo Paulo Freire virou alvo de grupos de direita. Nascido em 1921, o pernambucano levou para a sala de aula um método que aposta no contexto social e nas experiências de vida de cada pessoa. Foi numa turma com 300 trabalhadores rurais no Rio Grande do Norte que ele aplicou o modelo pela primeira vez. Ele vai escolher uma palavra lá que possa ser doença, por exemplo, e dessa palavra doença, do debate sobre isso, ele vai discutir as condições de saúde, as condições de atendimento público, o que é necessário, ele vai tratar, por exemplo, da medicina tradicional. A metodologia que deu voz a pobres e oprimidos transformou Paulo Freire num ícone da esquerda
e provocou reações. O jornalista Etevaldo Siqueira foi parar na prisão ao alfabetizar canavieiros no interior de São Paulo. O ano 1964, o dia 31 de março, data do golpe militar. É uma das coisas mais emocionantes você ver um aluno adulto capaz de pegar um texto simples e ler. Ele diz, quando ele assina o nome, ele fica emocionado. Ele diz, eu não vou ter que botar mais o meu dedão aqui. Em um julgamento, provas documentais têm um papel importante. Neste caso, nada melhor do que recorrer aos próprios livros de Paulo Freire. Será que eles ajudam a entender as acusações que pesam contra o educador? É uma metodologia que foi concebida, estricto sensu, assim, para alfabetização de adultos. Então, na medida em que, na sequência, houve algum tipo de adaptação, uma espécie de esforço de adaptação disso para crianças e escola, a coisa não funcionou muito bem. Mas um advogado de defesa talvez perguntasse ao júri: tudo isso é motivo para condenar o brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos e com a maior quantidade de títulos de doutor honoris causa? O Brasil tem agora uma obrigação, como país democrático, país livre, de resgatar a memória de um grande educador, né? Que não fez mal nenhum ao país, que não organizou nenhum grupo revolucionário, que não mandou botar bomba em lugar nenhum, que apenas abriu a cabeça, né, com o método dele. Essa foi a grande contribuição dele. As fake news estão por todos os lados e dentro das escolas o debate sobre o tema é necessário para a conscientização dos alunos. A reportagem faz parte da ação da TV Cultura Será Verdade. Na sala de aula, até que ninguém mexe no celular, mas no intervalo, eles não desgrudam do aparelho de jeito nenhum. Mas na rede social, nem tudo são likes. O cyberespaço oferece muitas vezes um conteúdo mentiroso. Para ficar mais moderno, a gente chama de fake news. Horrorizado como é que as pessoas estão compartilhando, tendo certeza que não leram nada, ou assistiram um vídeo, ou assistiram uma reportagem, ou alguma coisa que fundamente aquilo. Segundo uma pesquisa realizada pela startup MindMiners, 83% dos brasileiros utilizam as redes sociais como principal fonte de informação. 49% dessas pessoas disseram não saber o que é falso e o que é verdadeiro na internet. 33% delas já compartilharam fake news. A propagação da mentira desestabiliza as relações sociais e cria uma sensação de obscuridade em tudo. Então, nós, como educadores, temos ensinado aos alunos a habituar-se à leitura. Notícias falsas que se espalham rapidamente pela internet e redes sociais, elas podem causar estragos que vão de um simples vírus no celular, roubo de dados, danos morais e, em casos mais graves, o suicídio. A professora Lília promove o debate em sala de aula. No quadro, perguntas que estimulam os alunos a compreenderem, utilizarem e criarem informação de forma crítica. O que está dizendo? Por que está dizendo? Para que está dizendo? As mídias, elas precisam ser utilizadas para potencializar o bem. Isso é tratar a educação com responsabilidade. Na verdade, as notícias falsas sempre existiram, mas em tempos de rede social, grupos de WhatsApp e Instagram, controlar essa enxurrada de informações tem sido complicado. E todo mundo é muito inserido nesse contexto de WhatsApp, de grupos de família, de amigos, e por vezes a gente acaba acreditando em coisas por influência. Então, como identificar uma fake news? O que fazer para não cair na armadilha dos falsos boatos? O confronto, a mediação, comparar informações, procurar outras fontes. E aí a gente traz essa discussão para a sala de aula, procurando destacar justamente essa necessidade, que o aluno ele confronte, de que isso é parte do desenvolvimento também de um cidadão digital. Pesquisa divulgada pelo IBOP mostra a redução na preferência dos brasileiros por um governo militar. Em janeiro deste ano, já com Jair Bolsonaro no poder, 62% dos brasileiros achavam ótimo ou bom a ideia do Brasil ter um governo militar. Agora a taxa caiu para 49%. Já o conceito de ruim e péssimo subiu de 32% para 45% no mesmo período. Em janeiro, 5% não sabiam ou não responderam. O índice praticamente se manteve em abril. O IBOP ouviu 2.002 pessoas em janeiro e em abril em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Agora o esporte, vamos ver os gols dos jogos dos times brasileiros nesta quinta-feira. O Palmeiras assumiu a primeira colocação do Grupo F ao golear o Melgar, no Peru. Gustavo Gomes fez o primeiro. O segundo e o terceiro foram de Gustavo Scarpa. E Moisés transformou a vitória em goleada, 4-0. O resultado garante o Palmeiras nas oitavas de final. O clube decide a liderança do grupo contra o San Lorenzo, na Argentina, daqui a 2 semanas. Pela Copa do Brasil, o Santa Cruz acabou com a vantagem que o Fluminense conseguiu na primeira partida com gols de Jô e Pipico. A decisão, então, foi para a cobrança de pênaltis. Daí o time carioca foi melhor e levou por 3-2. O Flu está classificado para as oitavas. Quem também garantiu vaga foi o Bahia, apesar da derrota para o Londrina, no Paraná. O time baiano tinha 4-0 de vantagem do primeiro jogo, mas viu Anderson Oliveira marcar no começo do jogo. Fernandão empatou e Dagoberto deu a vitória ao Londrina, 2-1. A seguir, em tentativa de conter protestos dos coletes amarelos que se espalham pelo país, o presidente francês Emmanuel Macron anuncia redução de impostos e aumenta o valor de alguns benefícios sociais. O governo argentino anuncia congelamento de preços em novo pacote econômico e faz o preço do dólar disparar no país. A gente volta já. Na França, o presidente Emmanuel Macron tenta acalmar os protestos dos coletes amarelos que têm agitado o país com um pacote de reformas sociais e econômicas. Pela primeira vez desde quando começaram os protestos dos coletes amarelos em dezembro do ano passado, o presidente francês Emmanuel Macron se pronunciou num discurso de quase 1 hora, seguido por uma longa coletiva de imprensa. Ele reconheceu que cometeu alguns erros, disse que ouviu os protestos e anunciou uma série de medidas, como a redução de impostos financiada pelo encerramento de serviços públicos que ele considera inúteis. O presidente francês ainda anunciou que não vai aumentar a idade mínima para a aposentadoria, atualmente de 62 anos, mas repetiu várias vezes que os franceses deveriam trabalhar mais. Porém, Macron disse que não vai restabelecer o imposto sobre grandes fortunas, uma das principais reivindicações dos coletes amarelos, e prometeu rever esse imposto no ano que vem. Emmanuel Macron ainda falou de política externa e defendeu um endurecimento no controle de fronteiras para controlar o fluxo de imigrantes. Afirmou que a amizade entre franceses e alemães não significa um alinhamento na visão com Berlim e que são naturais desentendimentos sobre o Brexit e as relações com os Estados Unidos. Mesmo com o anúncio de um pacote econômico na Argentina em crise, o dólar dispara, a Bolsa de Valores tem uma forte queda e a inflação só perde para a da Venezuela entre os países da região. O mercado financeiro na Argentina teve uma quarta-feira difícil, com uma queda no valor da moeda local que chegou a cerca de 45 pesos por dólar, numa desvalorização de quase 120% em um ano. Além da Bolsa de Valores em forte baixa de quase 4% e um aumento no nível de risco no pagamento da dívida externa do país. Neste cenário de crise, a Argentina acumulou nos últimos 12 meses uma inflação de quase 55%, a mais alta desde 1991, que coloca o país com a segunda maior inflação da região depois da Venezuela. Para tentar controlar a crise, na semana passada, o governo anunciou um pacote de medidas para conter a inflação e reativar a economia, que inclui o congelamento de 60 produtos da cesta básica, de tarifas de gás, eletricidade, transportes e pedágios, além de descontos em medicamentos e outros produtos para aposentados e segmentos vulneráveis da população. Mas a crise continua viva pelas ruas da capital Buenos Aires, enquanto vários economistas afirmam que as medidas de controle ajudam pouco na economia e são populistas. O presidente Maurício Macri, eleito há cerca de 3 anos, tenta reduzir a interferência do governo nos mercados de olho nas eleições em outubro e com receio de que o peronismo volte ao poder. As últimas pesquisas revelam uma taxa de aprovação de Macri perto dos 30%, enquanto a ex-presidente Cristina Kirchner, mesmo investigada em vários casos de corrupção, tem aprovação de 36% dos argentinos. Em protesto pela situação argentina, sindicatos planejam uma greve geral para o dia 30 de abril, que deve paralisar vários serviços no país. Agora a gente vai para o Cine Esporte, que nessa semana relembra a trajetória de Magic Johnson. Ídolo do basquete norte-americano, ele descobriu e falou publicamente que era portador do vírus HIV. O anúncio é mais do que um filme sobre a carreira de Earvin Magic Johnson. Ele fala sobre a quebra de protocolos em relação à AIDS e o vírus HIV na década de 90, quando a doença era tratada como tabu. Jogador no auge da sua carreira, que levantava a equipe e a arquibancada em todas as partidas. Conquistou um total de 5 títulos da liga.
Em novembro de 91, anuncia publicamente que era portador do vírus HIV e se afastaria das quadras. Na época, as pessoas acreditavam que a AIDS afetava apenas grupos específicos, como homossexuais e usuários de drogas. Magic Johnson rompeu esse estereótipo e mostrou que era uma doença sem distinções. O caso comoveu a população e, mesmo com muito apoio, Magic sentiu na pele o preconceito. Levantou a bandeira da conscientização e é até hoje um representante da causa. O filme foi lançado 2 décadas depois do seu anúncio e, diferente do que muios pensavam, o laudo positivo não era uma sentença de morte. Because I want people and young people to realize that they can you know, sometimes you're a little naive about it and you think it could never happen to you. Essa edição está terminando. Antes de ir embora, última vez que eu lembro isso, a partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Cultura, primeira edição, muda de horário, ganha mais 15 minutos. A gente vai começar à 1h e vai até 2:15. Eu vou me ausentar por alguns dias para preparar uma surpresa bem bacana para você, mas o jornal continua a partir da 1h, então, na segunda-feira. Deixa anotado na sua agenda. Hoje a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até segunda.